pessoas. Então, a questão de saúde pública e deste entendimento para pessoas que usam drogas, ela vai vir firmemente somente em 2003. Então, a gente tem a reforma em 2001 e em 2003 a gente tem a Política Nacional Integral de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Drogas, né? Que é a política que realmente vai definir o uso de drogas como um problema de saúde pública e que vai nomear o lugar de cuidado como os CAPs. Né? Então, é uma conquista muito grande também, daí a gente vai pensar quanto o Ministério da Saúde, enquanto questão de saúde mental, enquanto questão de saúde pública. Que antes não havia esse entendimento tão claro. Né? As ações de redução de danos, que foi, acho que a primeira ação, na verdade, de um olhar sobre a pessoa que usa drogas, né, que foi em 1994, então, que tem a primeira ação de redução de danos, que era bem na época do surgimento do HIV, então era ligado também a essa coordenação do DST-AIDS, né, e hepatite C, e muito por causa dessa transmissão foi iniciada ações de redução de danos com troca de seringas e questões educacionais relacionadas a isso, né, mas foi algo... Aí foi a primeira conquista, e depois disso, para realmente fortalecer a política de drogas, só a política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, né? Que daí vem trazendo, então, todo esse, que a gente chama de paradigma psicossocial, né? A pessoa que usa drogas. Então, a gente vinha de um modelo asilar, né? Que o cuidado era exclusivo dentro do hospital, e a gente, então, passa, a partir de 2003, mais concretamente, talvez, se a gente for pensar na questão de álcool e drogas, em 2003 a gente passa, então, para um modelo psicossocial, né, pelo paradigma psicossocial. O que a gente vai falar desse paradigma, né? É que mudou completamente. Então, a gente tinha um modelo de exclusão e agora a gente tem um modelo de cuidado em liberdade. Né? Então a gente vai pautar as nossas ações nesse cuidado em território, porque se entende que as pessoas precisam estar perto da tua família, precisam estar perto de vínculos, precisam ter espaços de potência de vida, né? Que eu consiga construir um plano terapêutico para mim, né? E que eu não seja, eu não tenho meu destino, digamos assim, direcionado a ficar preso em um lugar. Né? Então, o paradigma psicossocial fala de conquistas de direitos fundamentais para essas pessoas. Né? Então, é um passo muito importante da nossa sociedade e o nosso trabalho é isso, né? É trazer vida para as pessoas, né? É olhar também para um cuidado que foi muito negligenciado por muito tempo e trazer outra perspectiva. Né? O nosso trabalho ele é esse. Então, só que muitas vezes no nosso trabalho ele tem várias intercorrências de um modelo que por muito tempo permaneceu dentro da nossa vida e da nossa sociedade, né? Na verdade, a gente foi construído dentro desse modelo de criminalização do usuário, né? E hoje a gente então traça esse embate, talvez, com a política proibicionista, que ainda ela existe, né, na nossa sociedade e que ela ainda faz parte dos nossos dias, né, e muitas vezes faz parte de nós, né, sem muitas vezes a gente nem perceber direito, né, como faz parte, de que forma faz parte, né, mas em algumas ações, assim, tanto de nós quanto que a gente vê, né. Acho que dentro da minha história na saúde mental eu tive muitas histórias nesse sentido, assim, e acompanho ainda muitas histórias diariamente, né, de pessoas que são agredidas todos os dias, né, muitos por serem usuários de drogas, por serem moradores de rua, né, estarem nessa situação. E o Estado não está nem um pouco preocupado, assim, né, com essas pessoas, assim, o Estado, eu digo e me refiro quanto, por exemplo, a Brigada Militar, né, de ações ostensivas e violentas. Então, a gente vê um Estado muito genocida e muito criminalizador de pessoas, né, e que busca também esse controle, né, que por muito tempo foi buscado pelas instituições. E o quanto nós, às vezes, também buscamos por esse controle, né? Quantos nós, às vezes, também temos atitudes mais
truculentas, mais duras, né? E a gente nem percebe, né? Às vezes a gente quer ser obedecido a todo custo, né? Enquanto profissional também. Eu acho que identificar que a gente também tem um lugar de poder, né? E que muitas vezes esse lugar de poder que a gente exerce é algo controlador, né? É de controlar o outro. E muitas vezes a gente vê como cuidado, mas nem sempre é. Às vezes é num intuito de cuidado, com certeza, né? Acho que muitas das nossas ações é baseadas num intuito de cuidar do outro. Mas às vezes esse intuito de cuidar do outro é muito como a gente acha que o outro deve ser cuidado, né? E não como o outro está nos dizendo que ele quer ser cuidado, né? Então acho que o exercício da escuta, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala de algo muito político, né? A gente se posicionar enquanto ouvinte nos nossos atendimentos, né? É algo fundamental, porque por muitos e muitos anos, e não digo por muitos anos, porque hoje em dia também as pessoas não estão sendo ouvidas. As pessoas não são ouvidas na rua, muitas vezes, né? Eu falo muito do meu lugar de pessoa que atende a própria rua, muito, em grande quantidade, né? As pessoas não são ouvidas nesses lugares. Então, o nosso exercício de escuta, ele é um exercício político, né? É um exercício de pensar como eu posso, de alguma forma, ser uma ponte de cuidado entre aquele sujeito entre o que eu acredito que também é bom para ele, no sentido, por exemplo, de um cuidado em saúde, né? Mas também como eu não obrigo, né? Como eu não, de alguma forma, faço ele me obedecer. Eu tenho que criar essa ponte, essa conexão entre o eu e o ele, né? E acho que esse é um exercício de respeito que a gente tem pelas pessoas. E é um exercício que a gente olha, então, nossa perspectiva psicossocial, né? E é algo que a gente tem que fortalecer muito enquanto serviço, né? A escuta, ela é algo único, ela serve para a gente pensar nossas estratégias com o usuário, ela serve para a gente pensar num plano terapêutico muito para além do que o serviço tem e é isso que tu tem que fazer, né? Porque a gente também não pode cair nessas armadilhas institucionais, que nem eu estava falando, né? Então, acho que vários autores vão nos falar, acho que pensar, né? Goffman vai nos falar muito disso, que a instituição quer que as pessoas façam o que é melhor para ela, enquanto instituição, para ela se manter, né? Então, claro que a gente vai ter coisas institucionais, toda instituição tem regras e normas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa fazer o exercício um pouco contrário, né? De olhar para o desejo do usuário. Então, assim, quando a gente pensa um PTS, é sobre isso que a gente fala, né? Então, grupos específicos, tem que participar de todos os grupos. Peraí, né? A gente precisa olhar para outras coisas, né? Além de dizer que ele precisa participar de todos os grupos, né? Como ele se sente participando dos grupos, se é isso que ele quer, talvez ele queira traçar outro caminho, e talvez seja possível esse outro caminho, né? A gente consegue pensar em outras possibilidades de cuidado, né? E então faço essa reflexão muito com vocês pra gente pensar que é possível sim a gente ser uma ponte, é possível sim a gente pensar estratégias pautadas também nesse desejo desse usuário, né? Pautadas no que ele tem a dizer sobre a vida dele, né? Que por muito tempo não foi dada essa oportunidade a ele. Então, é o nosso dever político, né? Oferecer esse espaço e pensar com ele possibilidades, e é com ele, né? Essa palavra é muito importante, né? É com, não é só eu dizendo o que ele tem que fazer, né? É junto. E muitas vezes isso vai ser do processo terapêutico, do processo de vínculo, né? Não é uma coisa que